pouquinhos a galera vai chegando aqui. Uns minutinhos até pro Dedé entrar. E a gente vai tocar essa aula pra frente. Dá uns minutinhos aí. É bom que eu vou dando os recados. Vocês vão curtindo um sonzinho maneiro aqui da rapaziada do Menos é Mais. Semana passada a gente teve o Leozinho, violonista do grupo Menos é Mais. A gente falou sobre guitarra no pagode. E a ideia realmente é a gente manter essas aulas sempre às quintas-feiras. Sempre às quintas-feiras, às 18 horas. Então sempre a gente vai estar falando sobre um assunto relacionado à música, né? Ligado ao samba e ao pagode. Alguma coisa que possa acrescentar, possa ajudar os músicos. A gente já falou aí teve uma aula sobre campo harmônico, a gente teve uma aula sobre leitura de partituras, tivemos 2 aulas sobre leitura de partituras, vão ter outros temas legais aí, outros professores de renome aí para poder, né, firmar com a gente aí essas aulas aí. E essas aulas ficam sempre postadas no meu canal do YouTube. Tá? Já eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do canal. Elas ficam postadas no IGTV e no canal do YouTube. Beleza? Então, fico aí aguardando vocês aí pra gente firmar esse nosso movimento aí. Já é? Quem perdeu as aulas anteriores, quem perder essas aulas anteriores pode acessar lá pelo YouTube ou pelo IGTV e pode dar uma olhada nessas aulas. Beleza? Pode conferir as aulas antigas. Vou esperar só o Dedé chegar aqui. O sozinho tá dando pra escutar legal aí? Enquanto André chega, quem ainda de repente não teve oportunidade, vou pedir para se inscrever lá no canal, tá? Ligar o sininho, toda semana tem vídeo novo lá com dicas, as aulas mesmo ficam postas lá. Lembrando que tem os nossos cursos, meus cursos online, tanto de violão quanto guitarra. A gente tem cursos sobre harmonia funcional, tá? Então tem uma gama aí de coisas aí legais aí pra gente poder trabalhar aí, beleza, galera? Dedé, cadê você, irmão? Cadê você? Chamando o pessoal aqui enquanto isso. Baúba. Vamos lá, Léo Ribeiro. E aí, parceiro? Dedé já entrou aí? Cadê? Ainda não. Como meu filho, cadê você? A aula é sua hoje.
Falo no seu nome. Olha a ideia aí, fala meu compadre. Vamos lá, meu velho, vamos chegar. Cadê você, irmão? Manda a solicitação pra mim aí, Dedé. Galera, enquanto o Dedé manda a solicitação aí, mais uma vez vou pedir pra vocês, né, quem quiser acompanhar as nossas aulas ao vivo, elas ficam postadas aí no canal do YouTube, então, por favor, se inscrevam, liguem o sininho, tá? As aulas acontecem sempre às quintas-feiras, às 18 horas, aqui pelo meu canal do Instagram, ao vivo. E em seguida essas aulas, elas ficam disponíveis no meu Instagram pelo IGTV e no meu canal do YouTube, canal Glauber Roniel mesmo, beleza? As aulas anteriores estão todas lá, sempre vai ter vídeo novo, sempre tem dica nova, não só de violão e guitarra, mas de tudo referente ao mundo da música, ao mundo do samba, matérias teóricas, aulas de harmonia, então tem bastante coisa legal lá, tá? Então, tem essa moral, vamos lá, vamos se inscrever, vamos ligar o sininho lá, vamos fazer isso funcionar. Cadê você, Dedé? Manda aí pra mim, cara, Vamos ver aqui, cadê você? Tem que te chamar aqui, achei. Fala comigo, meu nego. Cadê você? Aceita aí, irmão. Dedé? Fala comigo, meu compadre. Só aguardando você. Hoje, maestro André Gomes tá aí na área. Tava nas permissões aqui. Aí. Chegou, negão? Cheguei. Agora vai, meu velho. Porra, meu velho. Nossa, primeiro, porra, que saudade, né, velho? Primeiro, que saudade. Agora só dá pra matar a saudade assim no vídeo. E a gente nem sabe se o vídeo é fake, né? Rapaz, deixa eu ver a mão. Faz assim com a mão, que a gente sabe pela digital. Ixi. Pra quem não sabe, pô, Dedé, Márcio André Gomes, porra, é meu irmão. Muitos anos, né, nego? Muitos anos de amizade, já tem bodas de vida, de tudo. Jack Daniels. Bodas de Jack Daniels. Aliás, nosso aniversário a gente ainda precisa comemorar, hein? Deixa só isso passar. E o meu foi na quarentena. Pois é, o meu junto, colado com o teu. Deixa eu falar um pouquinho aqui de você, nego. Então, Não conta muito, né? Porque tem coisa que o pessoal não sabe. É mesmo? Pode divulgar muito, não? Não. Nasceu aqui em Brasília mesmo, né, mano? Estudou cavaco, estudou clarineta, 7 cordas na Escola Rafael Rabelo, né? Isso aí. Mais ou menos, a gente teve uma formação bem parecida, né, cara? Assim, nesse sentido, né? Estudou no Clube do Choro. Já acompanhou, André já acompanhou vários nomes, vários. Gente, vocês não têm noção, esse cara aqui, ele é multi, assim. Acompanhou todo mundo, entre eles Sivuca, Rogerinho Caetano, Amil de Holanda, Carlos Poiares. Bicho, uma galera, vocês não têm noção, o cara é monstro. E em todos os instrumentos, né, irmão? Você toca o quê, bicho? Fala pra gente aí, quantos instrumentos você toca? É melhor, o pessoal, geralmente eu falo pro pessoal, vai perguntando aí que eu vou respondendo. Então vamos lá, de sopro, você toca clarineta, sax, flauta, e que mais? Diga de passagem, a gente arranha na flauta, né? Ainda faz uma flauta. Percussão, você toca pandeiro pra caramba. Pandeiro. Na verdade, minha história de samba você domina, né? A minha história como músico começou com pandeiro lá em... Eu não vou falar muito tarde, não, porque senão o nego vai descobrir minha idade, né? Mas pela barba também já dá pra... Vai divulgar essas primaveras, né? Já vai denunciar já. Mas foi mais ou menos com a percussão que eu comecei. E aí me encantei pelo estudo da música. Não que a percussão não cumpra isso, mas aí eu me dediquei somente aos instrumentos de corda um tempo. Aí passei o médio e agora só sopro. E o arranjo em si, né? Corda você faz violão 6, 7, cavaco, banjo, guitarra, contrabaixo. Estou ensinando alguma coisa?
Por Isso aí, né? aí. Eu tô passando agora Piano. piano, essa quarentena aí agora meu filho aprende contrabaixo, então eu tô ali reaprendendo algumas coisas, passando e evoluindo outras para Malhando poder passar junto. para ele. Legal. Você é formado também pela Escola de Música de Brasil Clarinete. Você estudou com quem lá, amigo? Fala para mim um pouquinho a sua A história escola aí, de sua trajetória. música, dentro da escola de música foi um misto, né? Veio Renata Menezes, mas na parte erudita, minha formação na escola de música é toda erudita. Renata Menezes, Ilka, Fernando, Maestro É isso Manel. que é legal. Você estudou o popular, você teve a oportunidade, de, além da rua, né, além do sereno, estudar o popular na Rafa Rabelo, e, que é o Clube do Choro, para quem não sabe, e na escola de música o erudito, né? Isso. Na época E das ainda redes, se. assim, Pode pode falar. falar aí. Na época Não, por das redes, que favor. eu tive bastante vontade, assim, de começar a estudar música, eu tinha por volta de uns 16 anos. Aí eu falei, agora eu quero estudar só música e quero correr atrás. Então eu comecei a pedir, né, bolsa, porque na época eu não tinha muita grana. Então eu fui pedir bolsa ali no Clube do Choro, pensando que lá era escola de música na época. Cheguei lá e Legal. consegui uma bolsa para estudar com o Rogério Caetano, o Rogerinho, né? Hoje está lá tava Sim. com o Zeca Pagodinho, mas faz com um monte de gente Faz aí, com o um monte, Diogo, é. no cavaco. Logo em seguida eu já engatei com ele, para experimentar todo o meu conhecimento. Opa, cadê você? Entendi. Cheguei na E escola aí de você. música, E você se comecei formou a em. estudar Você fez licenciatura também, né? Não foi na UNB? na UNB. Era dupla, mas eu não aguentei ficar na época até o final do curso, não, né? Aí eu Entendi. fui Porque para você abrir fazia o um pouco mais. bacharelado e a Isso, licenciatura aí junto, né? eu queria os dois, que na época não tinha o curso. Para fazer bacharelado, eu tinha que ter a opção do curso oferecido no contraturno. Como não tinha no Sim, contraturno, então eu fazia um e logo em seguida pedia o reconhecimento de crédito, né? De graduação, sim. para eles poderem reconhecer a dupla habilitação. Só assim que conseguia. A gente pegou uma fase complicada da UNB, né? Você mais do que eu, que chegou antes, né? Cheguei na Ali era suor. E agora você está fazendo pós-graduação em música? Qual que é a área? Como é que é isso aí? Aí Fala um eu pouquinho. já fiz, né? Já fiz pós-graduação em várias áreas, desde psicopedagogia, educação, ensino de música à distância, ensino de música para crianças. E agora, Legal. provavelmente, eu estou partindo aí para o mestrado, porque eu já terminei meu curso de arranjo inicial mais avançado, que é o que eu estou desenvolvendo sempre, né, esse último nível de arranjo aí, ele exige uma boa paciência e dedicação, né? Então tem que Que é o agora curso de arranjo com o sentar. professor Joel, né? Lá da Escola de Música, não é isso? Monstro Joel Barbosa. Para mim, Monstro Joel eu fiz Barbosa. Ele é o com, brabo, mano. comecei com o Vitor Santos, né? Essa área do arranjo. Comecei com o Vitor, Ian, e aí logo em seguida Leandro Braga, dei uma passada ali, depois fui direto pro Joel, onde eu passei aí agora fazem 6 anos. 6 anos de É, curso quem, quem se de propõe a interação de estudar arranjo. arranjo, principalmente a galera assim, da nossa geração, teve que passar ali pelo Ian e pelo Ian Guest e pelo Vitor Santos, né, cara? Não Pelo Vitor tem, Santos. Esses ali dois não aí. tem para onde correr, os caras são brabo demais. E, além disso, você participou de várias orquestras sinfônicas, várias bandas, corais, você regeu o coral e tudo mais, né, Tive cara? Então a com o gente está. pessoal do Madrigal, que é Sim, uma prática coral da UNB. E aí a gente viajou, fez vários países aí, práticas, muito bom, eu gosto demais de cantar. E do arranjo fala do um canto, pouquinho né? dessa sua experiência fora do Brasil, cara. Cara, a gente começou assim com era um projeto interno, né? No caso lá da UNB. E aí a gente recebeu recentemente, no caso na época, a Suécia estava fazendo um intercâmbio com o Brasil e levando muita gente, inclusive o grande Nelson Farias, né? Sim. Deu aula lá nessa universidade, Örebro, lá na Suécia. E aí nós somos convidados para ir lá prestar inicialmente Era um workshop, no Quem caso não nosso na sabe, época só te estava aí. interrompendo, Nelson Farias, guitarrista do João Bosco, né, cara?
guitarrista e monstro. Hoje ele tá aí com o canal dele aí, né? Depois dá uma divulgada se for o caso. Bem legal, canal que fica dica Lá a prêmio. gente encontrou ele, né? Lá a gente encontrou ele, conversou. De lá nós pingamos, fomos direto para Portugal e outros países assim maravilhosos, levando o canto coral, mas não é o canto coral, porque lá eles comandam nessa área, que desde pequenas crianças já são inclusas Sim, na lá área isso é de canto coral. natural, né? É natural para eles. Uhum. Eles têm escolas lá especializadas lá nessa área e as crianças disputam, né? Fazem concurso, fazem concurso para entrar, festival e outras coisas nessa linha. Só que nós vamos levar o coral da música popular, onde entra a bossa nova, aquelas harmonias de tensão, dissonâncias, né? Que Bem muita mais gente aí complexo. coloca, mais complexas de afinar, principalmente, porque a gente não levava a gente lia a partitura, só que o arranjo todo a gente tinha que levar decorado. Então era mais de 50 Sim, músicas, tudo debaixo da língua, né, como a gente fala, para sim, poder cantar na exatamente. hora, senão. E o maestro também era rigoroso. O tempo que era pra gente conhecer Quem a que era o cidade, a maestro gente na ficava época que vocês decorando. estavam, cara? Qual era o Davi, maestro que vocês estavam na Davi época? Junca, Era o Davi, né? É Davi Juncker. Davi. Também é outro que, pô, dispensa E comentário, né? bem em cima. Era pressão em cima de pressão. Ah, é muito bom. Eu É, gostei demais. Uma experiência que eu levo pra minha vida inteira aí. sim, ele é bravo. Inclusive, como pessoa também, ele é um cara legal, assim. É, pô, só pra galera entender, assim, que a gente tá falando, vai falar agora sobre, né, a proposta dessa aula ao vivo, a gente falar um pouco sobre uma noção ali, só pra gente começar a entender os arranjos instrumentais, os arranjos vocais dentro do samba e do pagode, né? E só pra gente, pra galera que tá assistindo aí, sacar que a gente não tá falando com qualquer um. Galera, o André, ele é o especialista da parada. A gente cresceu tocando samba, tocando choro, tocando pagode. Então isso aí é de sereno, né, Dedé? É uma coisa assim, a gente sai na urina, né? É um negócio muito natural, assim. E, e aos poucos, durante a carreira, já tem o quê? Já tem pelo menos uns 25, 30 anos de estudo já, né? Quase, né, cara? Já. Eu já tô É, aí, né, tô batendo já uns 30 aí já. já, pô. Então, assim, é o cara que, meu irmão, galera, o cara que focou em estudar a coisa, se especializou na coisa para poder chegar ao ponto de dar uma dica dessa, de dar uma aula. Dedé, fala um pouquinho pra gente aí, cara, o que você trouxe pra gente, qual que é a ideia, assim, como é que você vê hoje, primeira coisa que eu vou te perguntar, como é que você vê hoje a construção desse, deixa eu até baixar um pouquinho esse som aqui, não sei se está muito alto aí, como é que você vê hoje esses arranjos do samba e do pagode que é feito hoje em dia, sacou? Tanto da parte instrumental quanto da parte vocal. Tenta separar os dois e falar um pouquinho de cada coisa aí, por favor. Bom, vou primeiro falar assim da linha que eu mais estudo e que na verdade é a experiência, a minha referência, né? Que vem trazendo aí toda a Uhum. minha bagagem para poder incluir hoje no pagode, porque são várias linhas, né? Tem gente que gosta de uma linha trabalhar mais a Sim. parte percussiva, tem gente que gosta de trabalhar mais a parte do sopro, tem gente que já está começando a casar sopro com corda, fazer é o que eu Tá chamo de começando a texturas, fluir, né? né? Mesclar essas Uhum. texturas. E um arranjo, a diferença, né? No caso, é uma concepção assim, para mim agora, eu acho que não cabe nem a mim fazer ter uma visão dessa de saber o que soa melhor, o que é melhor e o que é pior, no caso, né? Até porque muitos deles estão aí na mídia, estão fazendo sucesso. E aí o povão tá fazendo essa análise aí. Mas numa concepção, né, do estudo do arranjo, de saber desde a construção, a como trabalhar com as linhas, como trabalhar com a orquestração, a instrumentação, como é que você vai apresentar no começo, no meio, fazer o fechamento desse arranjo sem tirar a coerência, como um texto, né? A gente vai confeccionar um texto, eu preciso ter a Uma introdução história, né, desse cara? texto. E na introdução já cabe quase tudo, só que eu não vou mostrar tudo, porque senão eu vou perder a graça. Um filme. Se você assistir o filme e já ver Exato. o clímax dele, você não vai querer assistir mais filme. Assim a gente trata um Tem que arranjo. passa o mel na minha boca, vai deixando saudade, né? E vou deixando ali um pouquinho e vou apresentando. Eu não posso. Eu gosto de fazer um paralelo muito grande com o mágico.
O mágico ele não Uhum. chega com o seu, com a, com o seu, no caso, com a sua mágica principal logo no começo. Ele vai ali fazendo Sim. mágicas, pequenas mágicas, para interagir, para trazer o ouvinte, o telespectador, né, a plateia dele para perto dele. E logo em seguida, quando chega no clímax, ele já consegue o resultado final de engatar em outros espetáculos, de conseguir umas indicações. E assim eu penso com o meu arranjo. Eu vou devagarzinho. Primeiro eu vou ver com quem que eu estou trabalhando, que é o que eu venho trazer hoje. São perguntas que muitas vezes eu conheço, tenho arranjadores aí que eu conheço que pecam muito, né? Apesar de eu ter a formação como arranjador, então meu pensamento, a minha escrita, né, as minhas Já conversas é outra sempre coisa, vão né? é outra coisa. Uma coisa é você pensar como instrumentista, músico, improvisador, e outra é como arranjador. Que hoje em dia, assim, não desfazendo de belos trabalhos que tem aí afora, mas hoje em dia a galera confunde muito. Pô, achando cidade na área aí, boa tarde, Messi. Fala, Hoje Xande. em dia todo mundo é arranjador, todo mundo virou arranjador, né? Assim como todo mundo virou músico, todo mundo é arranjador. O cara, de repente, é um puta do instrumentista, mas, cara, arranjo é outra só. Arranjo não é só colocar as coisas no lugar. A gente tem regras para isso, tem uma série de coisas que você precisa estudar, inclusive conhecer muito bem, para poder chegar ao ponto de falar, não, eu sou um arranjador e eu faço um arranjo de fato e ele funciona bem, né? Fala um É, pouquinho disso aí pra gente. trazendo essa concepção de lá de trás, de onde surgiu essa ideia do arranjo, né? A gente veio Uhum, com jazz ali, eu sempre gosto de trabalhar com essa vertente. O jazz vem vindo de lá do Dixieland, logo em seguida veio o swing, bebop, hard sim. pop, free jazz, cool jazz. Toda essa história, em cada época dessa, em cada escola dessa, os músicos se comportavam de um jeito. Por exemplo, vou tocar um tema, qualquer tema lá, eles escolhiam um tema, levavam. O trompetista já sabia fazer uma ideia, a função dele, em cima daquela temática. Vamos supor que fosse ali Uhum. Alton Leaves. Ele já sabia fazer o ostinato. Ele sabia que a função dele era o ostinato. Sabia que a função dele talvez era improvisar em cima da melodia. Então ele já ia em cima. O trombone sabia que era fazer muitas vezes o baixo, ou então fazer um efeito, pá, pá, e assim por diante. Cada um tinha sua função. Qualquer arranjo que chegasse, Uhum. qualquer música que chegasse, eles incluíam essas funcionalidades dentro da música e isso promovia aquele arranjo que não era escrito. Era um arranjo que era E feito ali na hora. E os músicos já só te tinham a interromper um experiência. pouquinho, basicamente no samba, na origem, e começou bem parecido também, né? A galera E, respeitava a função do seu instrumento, e mesmo que o arranjo não fosse escrito, mas ele sabia se comportar dentro daquela situação, dentro da sua função também, né? como a gente tem a escola aí, as escolas né, de tradição do choro, tradição vocal, tradição visual, né? Que hoje Uhum. começa a ter como se diz, uma, uma técnica, um estudo para poder passar esse conhecimento do choro, do samba. Tem hoje escolas né, que mostram como é que faz algumas Aham. coisas. Claro que não é tão estrito assim, né? Até porque, como dizem vários sambas, né? Escola não ensina samba. Você Sim, precisa realmente precisa da sair e rua. fazer essa troca, essa energia que é o samba, que é o pagode hoje ele tem uma estrutura né, um pouco mais, diga-se de passagem, né, não vou falar nem organizada, mas tem algumas coisas que ele traz de outros ritmos. Pagode tem a mistura do samba com reggae, do samba com funk, Né, do o samba com soul, jazz, rock. com tudo, né, Isso cara? tudo é o pagode, né? E se bebe, né? Muito do jazz, muito Uhum. fraseado. Muito. Você vê o arranjo vocal muito do jazz, do coro, das capelas, Hoje em né? dia, hoje em dia você vê no pagode os próprios cantores mesmo, são basicamente, se você tirar o ritmo, são cantores e composições de neo soul, né? A maneira Uhum. que você canta, os melismas e tudo, o jeito da galera cantar. Você pega Você Péricles, vai, é um excelente exemplo disso aí.
Isso é basicamente assim, os caras beberam um pouco na fonte e estão adaptando, né? E tem Até muitos que passam, harmonicamente também. escutando, como eu passei para você essa semana retrasada. O guitarrista, a referência dele, ele toca pagode, mas a Fato, referência dele toda é jazz. Escuta só é jazz, jazz. jazz, jazz e coloca Guytone, coloca power acorde, coloca sistema Fujiwara, quartal de cara. acompanhamento, vários, e Fujiwara coloca é um tudo dentro do exemplo pagode. básico. É um exemplo básico. Fujiwara é um exemplo básico disso aí. O próprio Rafael dos Anjos mesmo, tanto que a gente bebeu junto ali, escutando Pat Metheny, Mike Stern, é, George Benson, vários outros, Al Jarreau, mais cedo até um aluno estava me perguntando isso, se eu tocava jazz. Até falei do nosso trio, né? Que é Uhum. o Malandreado, eu, você e o João, e o do Requinte Brasil especificamente, que a gente foca muito nisso, de fazer releituras de clássicos do jazz e do choro, tocando É. em versões instrumentais. Né? A gente sempre bebeu dessa fonte assim e trouxe isso, incorporou isso pro samba e pro pagode. Né? Nesse caso é bastante importante a gente entender que não é uma questão da gente sair e pegar o jazz, né, falando que o pagode não tem a sua referência. Até porque a gente tem uma questão histórica envolvida, né? Opa, André, Voltou? voltou? Agora Voltou aqui. voltamos. Acho que foi um problema na minha internet aqui. Repete aí, por Não. favor. Então, isso não é uma questão da gente negar que o pagode não tem a referência, né? É mais uma questão histórica, porque a gente tem a galera que veio lá de trás trazendo o que hoje o arranjador tá todo tem toda uma sistematização em cima para você fazer um arranjo. O improvisador tem toda uma sistematização para o cara improvisar, quais tipos de escala usar naquele horário, que licks, que padrões fazer, tudo isso. Então a gente Até traz essa história. muito ditado até hoje, trazendo para o pagode, muito ditado pelo mercado em si, né? Que até a composição em si, ela é feita... você tem 45 segundos para você chegar no refrão, o refrão tem que durar tanto, então aqueles solos gigantescos não existem mais, né? São Não, coisas bem digeríveis hoje em dia, né? tem Facilmente tamanho de digeríveis. produção, tem tudo. Né? Claro que tem Porque muita gente que não segue o estrito, mas a maioria delas tem uns padrões. eu vejo muito, André, trabalhando em estúdio mesmo, gravando, arranjando para estúdio, né? É, então sempre chega a galera, assim, principalmente aqui em Brasília, assim, a galera tá pouco acostumada com essa dinâmica. Então o cara de repente tem uma ideia maravilhosa de uma composição fenomenal, e aí ele, na hora de fazer, ele quer. Na hora que ele pensa a ideia dele ali para chegar para eu arranjar, para o arranjador, ele pensa já numa introdução gigantesca. Eu queria isso, queria uma virada de tal coisa, queria repetir o refrão aqui. E hoje em dia o mercado não comporta mais isso, né, cara? Tem um padrão para se fazer as coisas, né? Tem um padrão de coro, tem um padrão de instrumentação. Como é que é isso, cara? Como é que você enxerga isso? Eu ainda coloco mais algumas observações, claro que não estritas, né? A gente tem que observar que isso, dependendo do contexto que a gente está, a gente pode abrir um pouco mais. Mas no sentido, por exemplo, você vai fazer uma introdução, você não vai colocar tudo na introdução. E a pessoa Sim. coloca muitas vezes na introdução todos os instrumentos. E muitas vezes cabe a um sopro, cabe a uma harmonia e um pouco de percussão. Né? Até muitas vezes a gente vai conversar aqui sobre a função de alguns instrumentos dentro do pagode, o surdo, preenchimento do surdo. Tem muita gente que coloca já o surdo na cabeça na introdução. Se você quiser isso, claro, como o gráfico vir de cima para baixo, você pode fazer, mas se não,
Não vai, coloca uma outra concepção que você vai ter um você vai resultado entregar o jogo, diferenciado. né? Isso, e Fala, é você vai esse entregar o arranjo. jogo, aí Meu professor sempre falava, e hoje ele fala assim bastante. Ele tem a concepção do arranjo como um triângulo. Ele começa pequenininho e vai abrindo até chegar lá no clímax. E se você não tiver essa sim. concepção, o instrumento, a instrumentação é uma, a harmonia que você usa é uma, a movimentação rítmica que você usa é uma. Então, o nego já quer chegar já batendo. Não, espera um pouquinho. E aí você vai Você ver falou que o uma coisa ouvido vai legal. agradecer. Você falou um legal, justamente da movimentação rítmica, as dinâmicas também encaixa um pouco nesse sentido. A galera às vezes pega um arranjo para tocar, por exemplo, para executar, e a galera não está se ligando, por exemplo, principalmente quando isso vem escrito, coisa bem básica, tipo barra dupla. Pô, mudou o clima aqui, então a música tem climas diferentes, que eles precisam ser É um semáforo, né? obedecidos, né? Calma aí. Exatamente, exatamente, um semáforo. Como é que você vê isso hoje, por exemplo, quando você vai tocar ou vai escutar alguém tocando, principalmente ao vivo, isso funciona? Primeiramente, para a gente, a barra dupla ela já é um artifício que a gente usa até para mudar ou a sessão, ou o clima, o ritmo, principalmente, né? A gente tem uma mudança aí. Bom, é bem, né? Assim, a gente, numa concepção de alguns arranjos que eu venho vendo, na minha concepção, eu não sou muito a favor, mas quem sou eu para Uhum, tá julgando nesse sentido de analisar criticamente aí? Na linha que eu venho aprendendo, esse tipo de arranjo não funciona tão bem, né? Por questões entendi. de prática, por questões de apresentação, né? Hoje a gente tem vários concursos de arranjo, várias emissoras, rádios que dão prêmios aí para arranjadores. E na maioria das vezes você pode ver Sim. que um bom arranjo ele trabalha todos esses contextos, que de evolução rítmica, de evolução melódica, de evolução de texturas, tudo isso aí dentro do contexto da música. E aí vai Ou por seja, estilos, né? aquele pá, aquela pancada virada todo o tempo, break todo o tempo, isso foge um pouco desse contexto ideal, né? Inclusive de Foge. mercado também, né? A euforia acaba causando um pouquinho isso, né? Tem que tomar bastante cuidado, curtir a música, né? A gente sempre, quando vai tocar numa roda de samba, a gente quer tocar, quer mostrar que a gente não foi para lá para ficar parado. Mas se a gente Sim. entender que esse lado, esse comportamento de ficar um pouquinho parado para na hora certa, ou dar a minha contribuição no momento ali adequado, vai transformar esse sentido da música. Eu E às vezes acredito que em outras silêncio horas também é música, né? silêncio é música. Silêncio, na Silêncio é verdade, música. é igual o desenho. O desenho é feito de sombra e é o contraste, né? Claro e escuro. A Exato, música, som e pausa, som e silêncio. Se não tiver isso, a gente não tem exatamente. as variações rítmicas. A gente não tem o swing, né? Que mais pra frente a gente vai ver o acento, uma notinha ali fora. Hoje, o contrabaixo que meu filho está trabalhando hoje, a gente bate bastante essa tecla da Ghost Note, que é a nota fantasma, ou seja, ela Sim, tá, mas não tá. Mas ela dá uma alma pro ritmo. ela dá, Sem dá só contar a na intenção questão do ali, né? instrumento. Só intenção e você sente uma estrutura grandiosa ali nesse resultado. Dos meus arranjos, assim, de todos que eu venho fazendo, foi outra coisa, né, que eu tive, assim, no começo, eu protelei porque eu já tinha feito vários cursos de improvisação, de harmonia, e aí quando chegou o curso de arranjo, eu achava que sabia e desestruturou toda a minha mente. Foi maravilhoso, claro, mais próximo, assim, Desconstrói, quando né, cara? virou essa chave, quando virou essa chave, hoje eu tenho uma outra concepção de contribuição musical, né? Com certeza. Nas áreas em que eu vou, realmente é um outro pensamento. E maravilhoso quando você vê, sente cada coisa andando. Quando você tem uma música ali, tá uns compassos certinhos, contados, né? Que você sente uma coisa que tá faltando ali quando coloca um compasso a mais, uma introdução que tenha 5 compassos. Não que seja errado numa contemplação contemporânea, né? Hoje, você pode ver Aham, muita sim. gente aí fazendo Acontece. arranjo, Rola. tem 5 compassos, mas é a intenção do compositor, do arranjador, fazer isso. Num E tem compasso todo um binário, ele faz um cuidado para samba poder fazer isso, né? Tem todo um para cuidado, tem fazer, todo tem um tudo, contexto né? para fazer isso. Não é uma coisa aleatória que o cara esquece a quadratura e joga tudo fora e vou fazer desse jeito porque tem que ser. Não. Tem todo um contexto para se fazer dessa forma, né?
Ele diz até o seguinte para mim, o meu professor, ele fala, ó, primeiro você conhece a regra para depois fugir a regra. Aí você já sabe como Exatamente. sair e como voltar também. E essa é a Até parte para boa, exceção confirmar a regra. as partes boas das minhas referências, né? Um samba 7, um samba 5, um samba 3. Aí você fala, cara, como assim? Quando você conhece a estrutura do samba, isso já não é mais tanto um bicho de sete cabeças, né? Sim, você brinca com isso, né? Você começa a ter uma outra concepção. Eu trouxe aqui o meu TPzinho aqui para algumas coisinhas que eu vou passar. Vou até mostrar ele aqui que Por tá um favor, deixa eu pouquinho. só te alertar de uma coisa. As lives do Instagram, elas têm 1 hora de duração, né? A gente tem que parar ela 5 minutinhos antes para poder postá-la no IGTV e a gente reconecta na sequência, pode ser? Ainda Pode temos ser, tempo, pode só ser. tô te avisando, só tô te avisando com antecedência, porque aí quando eu falar assim, pô, a gente vai dar uma pausazinha, a gente pausa e reconecta. Mas vai lá, Beleza. mostra aí. Vamos lá. Então, assim, ó, pensando no arranjo, né? Como eu falei com vocês, desde lá da questão de quando surgiu o arranjo, quando surgiu a concepção, sistematizou a concepção do arranjo. Eles começaram a ver que coisas funcionavam. Tipo, aí eu tô vendo que o trombone tendo essa função, o trompete com essa outra função, eles começam a funcionar muito bem na estrutura de uma música. Então, vamos começar a escrever. E aí, do Ellington, no caso, né, que era a pessoa que ele sempre inovava com várias situações, por exemplo, músicos para Big Band dele, Maravilhoso, ele né? pegava músicos aleatórios. Ah, o cara trompete com um som meio sujo ali, traz ele para minha banda. Aí o outro lá, trombone, ele tem uma outra técnica, o som não é aquele som, né, encorpado do erudito, não, traz ele para mim. E assim ele foi juntando e começou a trazer sonoridades, tanto é que aí a banda, né, várias big bands trouxeram efeitos, né, como o wah-wah do trompete, surdinas, né, com a mão, efeitos de glissandos com a vara de trombone, e outros efeitos foram gerados durante essa época. Hoje a gente só pega o MIDI E bolhado, são né, como efeitos, diz. e são efeitos que hoje em dia são usados em outros instrumentos que ninguém sabe que surgiu de lá, Ninguém foi adaptação, surgiu né? lá Você atrás. falou, por exemplo, Surgiu do essa. A, que a galera conhece muito o A de guitarra, e a galera não sabe que surgiu foi daí, né? Surgiu Que dali. foi, E, tentaram e imitar essa parada. essa concepção, inclusive antigamente eu lembro que vários amigos meus que estudam grandes, né, grandes músicos, instrumentistas, falavam, cara, para eu aprender a tocar instrumento foi assim. Meu pai me deu um instrumento, por exemplo, o violão, e falou, tira esse disco aí Esse todinho. disco E a todinho. pessoa não sabia afinar, não sabia colocar as cordas, não sabia tocar, fazer os acordes, Era, tinha que se virar. era no civirômetro. Se virando. E aí, né, E não, até ti, o e não Toninho tinha Horta hoje, YouTube, ele é não um... tinha live, não, né? Tinha não. Revistinha ele também não tinha não. Não Tinha tinha, que não. dar um jeito para aprender. E aí, com essa concepção de sistematização do arranjo, a gente começa a ver muita coisa que tem resultado positivo. É o que a gente vê no dito popular, né? O dito popular se torna a nossa verdade, vai para um livro, vira teoria, e aí começa a se discutir depois, através de teses, se essa teoria se está dando certo, se está pelo caminho certo, né? E aí começa a Vira um tomar método outros científico, né? caminhos. Método científico. A gente começa a trazer isso como resultado, e vem o tratado de harmonia, os tratados de arranjo, em cima dessas concepções de várias práticas, né? A prática primeiro, depois a teoria. Por isso que eu gosto também de experimentar. Quando falar um timbre não casa com o outro, experimenta. E escuta, o teu ouvido vai dizer se Tenta, ele né? tá bom ou não. Não dá para pegar, é um software, porque eu uso muito software de escrevo primeiro no papel, depois vou para o software lá, digito toda a partitura, e aí vou dar uma escutada ali, mas eu já tenho algumas coisas que eu já sei como vai soar. Algumas Você usa muito estruturas, né? papel para escrever? Papel. Papel me Você usa força primeiro bastante para papel? primeiro papel. Eu tenho até alguns exemplos aqui para mostrar para vocês de como ele sai Manda aí. do papel, depois transfere para um papel melhorado, e aí eu vou para o software de música. Que aí eu tenho que ter esse Uhum. trabalho. Até porque, claro, tem gente que não tem tempo e já faz direto no software. Eu acho, não acho isso ruim É, nem bom. Eu só acho que para eu mim usava isso muito me ajuda. papel. Eu usava muito papel, mas a questão do tempo, quando você tem prazos assim, aí eu já Isso. tô, hoje em dia eu já vou direto pro computador, bicho. Vou Uhum. direto pro computador, porque eu É já porque você escrevo já de acaba. lá mesmo, eu já
PDF, imprime, despacho. Eu acho nessa concepção é o seguinte, quando você vai para o computador, você digita, aí sai um som lá e você não gosta. Ou seja, você toca o som e expecta o som que vem do computador. Não, eu escrevo Você e já pensa tô com o nele. som, já tô pensando no som. Eu quero assim, parará, e aí eu coloco no papel. Depois, quando tiver no computador, Uhum. já sei, eu não tenho que ficar surpreso. Que som maravilhoso, não, alguma coisa assim, não. Eu evito e estar no papel me força a estar em continuidade com esse processo. Se não, fica igual em Só para inglês, né? pegar Não esse gancho. pratica. É verdade. Só para pegar esse gancho. Aliás, galera, eu aprendi a ler com o André, viu? Porque eu não sabia ler nada. Tu lembra disso? Ele que escrevia minhas É, músicas. E até o dia que ele falou, bicho, se vira. O caminho é esse tem aqui, que faz assim, 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 assado. Eu tive que estar aprender, né, escrevendo, meu? senão a gente esquece, né? Esquece. É, uma pequena parte do que é o arranjo é harmonizar, né? E então, é, Harmonizar. a gente teve uma formação que a gente aprendeu a harmonizar, por exemplo, sem ter que pegar no instrumento, né? Você acha que Uhum. isso ajuda? Você acha que como é que você enxerga isso aí? Primeiro eu vou falar duas concepções que, para mim, hoje, né? Se você me perguntasse há 6 anos atrás, eu não responderia assim. Mas hoje, para mim, não existe a harmonia. No acorde não é harmonia. Existe a função harmônica. Qual é a função harmônica? É de Função tônica. harmônica, claro. Qual é a função harmônica? É de subdominante. Dominante, Qual é a função harmônica? De subdominante, dominante. sensível. E para mim, nesse caso, nós temos essas três, que para mim são as Uhum. principais, que Que é vão, a na harmonia verdade, funcional, né? é a harmonia funcional, que vai fazer com que você acompanhe qualquer melodia. Com essas Uhum. três você vai conseguir acompanhar. Ah, mas vai ter umas que vão pedir outros acordes. Sim, vai ter umas que, como Aí é diz outra o história. Vitor Santos e outras pessoas, a harmonia empírica vai pedir um acorde ali, um relativo, um anti, né, para outras pessoas que conversam assim, um antirrelativo, e assim por diante. Sim. Mas com essas três, tônica, subdominante e dominante, você consegue usar os acordes de substituições para cada uma dessas funções. O primeiro grau, com o Só caso do para platônico, você tem várias substituições ali no meio. Pode falar só aí te que você interromper ia. um pouquinho, para quem de repente não está habituado com esses termos, mas que já toca, a função tônica seria a representante ideal dele seria o primeiro grau, né? Uma Sim, escala, no campo harmônico, por exemplo, de Dó maior seria o próprio Dó. A função subdominante seria o quarto grau, o representante formal dele, ou relativo, segundo grau, né? Que seria o Fá maior, e o dominante seria o acorde de sétimo, o acorde do quinto grau, né? Que seria o quinto Sol grau. 7. Seria isso, né, Dedé? Só para quem não está É, habituado ainda é com essa essa linguagem. concepção aí. No caso do tom de Dó maior, Dó, Fá e Sol. E depois que a gente vai Isso. incluir os acordes que pode substituir. No caso do Fá maior, que é o subdominante, ó, tem Si bemol, Fá menor, Ré menor, Lá menor, Mi menor. Nossa, tem um monte de N acordes para você possibilidades. substituir. Agora, quando eu pensava antigamente, o que eu fazia? Que o acorde é que ditava a função, e não é. O acorde Não diz para é mim que eu estou parte no da Lá menor. melodia. Porque muitas vezes, ó, eu tenho um compasso, ou dois, ou 10, que é tudo função tônica. E eu estou tocando Dó, Lá menor, Ré menor, Mi menor, vários acordes, e eu estou achando que a função mudou. E não mudou a função, eu estou na mesma função. Eu estou usando Tá na acordes mesma de função. de movimentação, de prolongamento, acordes para vários efeitos, para não deixar a música parada no dó. Igual muitas vezes o cara fica ali no dó, ali tocando, só dó, dó. Qual Sim. outro? Você pode tocar um monte de acordes, se a função é tônica. Você Pode pode botar um sair monte. até, você pode sair até da tonalidade do campo harmônico. Se você Dependendo da resolver. melodia, você pode fazer algumas. Você pode modular ali, se a melodia ficar Exato. parada, no caso, e outras situações, né, que a gente tem aí. Esse você pode. Você pode viajar bastante. Você O pode, nome inclusive, disso é jogar as funções fora e pensar em modalismo, né? você pode modificar até existem vários parâmetros de modificação da melodia. Hoje a gente tem um termo aí que está na moda, que é o tal da harmonia negativa. Hoje eu vim Sim, batendo um papo com o meu mentor e professor, ele, né, já veio inspirando essa questão lá que suscitou lá atrás no erudito, na questão do espelho, inversão do espelho, na área do contraponto. E a harmonia negativa vem ter os seus
a sua nascente nessa praia, né? Nesse Sim. segmento que hoje está sendo usado, onde você usa, onde era um acorde maior, harmonia negativa transforma menor e outras concepções, intervalo maior, intervalo menor, na área da harmonia Com negativa. certeza. Com um Negão, vou fazer o arranjo, seguinte. ah, Pode falar, pode concluir, pode concluir. pode ir aí. Não, bom, só seguindo já essa linha que eu estou completando com vocês, com relação à estruturação. Depois que você teve a sistematização do arranjo, você começa a ter várias linhas de como você começar um arranjo. Eu sempre falo, você quer fazer um arranjo? Usa o material da música. Ela vai te dar tudo, ela vai te dar a introdução, que muita gente pega pelo refrão, tem outros que pegam a parte Refrão. rítmica, que não quer denunciar Sim, que música que vai ser, eu posso pegar a parte rítmica. A harmonia, como eu falei com vocês, acorde não é harmonia, é função. Se esquece, eu sempre faço, eu vou mostrar para vocês exato. daqui a pouco. Eu sempre faço uma análise melódica, uma análise da função, e depois venho fazer a análise da harmonia, que em alguns casos, alguns books, eu não vou falar quais aqui, porque não vem ao caso, a harmonia está toda errada. E Sim, aí a pessoa vai lá e acontece fala, ó, demais. papai, a outra pessoa vai e fala, não, esse book aqui tá certo, eu vou tocar assim. Não. Olha Não, isso quando direitinho, não pega provavelmente. daqueles sites de cifra da internet e acha que aquilo ali é Deus, né? Aí não. Aí magoa, Aí né? não. Fala aí. Aí magoa. Não, porque nem. Mas, se você não tem cão, Ai, caça com gato, né? Nesse sentido aí. passa Ah, eu não como tenho. gato, é. Vai lá, vai lá. Vai que cola. É desse jeito. Vou pedir o seguinte: vai expirar? Eu vou finalizar isso aqui para a gente reconectar, viu, galera? É em seguida, é 1 minuto, a gente reconecta para você começar a dar os exemplos do material que você apresentou, beleza? Que aí a gente já parte para Beleza. esse viés. Já é? Galera, Tranquilo. um Beleza. minuto, a gente aqui no canal de novo, beleza?